Dando sequência na nossa videoaula de ferramentas de edição do AutoCAD, a gente vai ver hoje a ferramenta Scale, que é essa ferramenta aqui. Vocês vão ver ela no painel Modify. Como o próprio ícone já sugere, a gente tem aqui um quadro pequeno e um quadro maior azul. Então, esse quadro azul é a área que foi dado um Scale. Então, o que o Scale faz? Ele aumenta ou diminui objetos, certo? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Eu vou fazer um retângulo aqui de 50 por 50 centímetros, certo? Então eu quero agora reduzir esse meu retângulo pela metade. Como que funciona o Scale? Primeiro vamos utilizar ele sem medidas aqui. Ó. Seleciono o comando Scale. Ele está pedindo aqui no prompt de comando para você selecionar os objetos. Então eu vou selecionar esse objeto aqui. E vou dar um Enter para confirmar. Agora ele pede um ponto base. Seria para se você não quer movimentar o teu objeto, quer manter ele num local fixo, né? Você pode pegar um ponto aqui e você vai arrastando o mouse. Se você arrastar ele mais próximo ao ponto que você pegou, ele vai diminuir o seu objeto. E se você arrastar ele para longe, ele vai aumentando. Essa quantia que ele aumenta, a gente pode informar. Como que funciona? O nosso desenho do AutoCAD ele é feito na escala 1 para 1. Né? Então, eu vou desenhar em metro. Então, se eu desenhar aqui um quadrado aqui de 1 por 1, né? Isso aqui está na escala 1 para 1, certo? Por quê? Porque se eu vim medir ele, vou pegar aqui uma cota. Se eu medir ele aqui, ele ficou com 1, certo? Vamos aumentar aqui, vamos fazer com 50 por 50 para ficar mais fácil de visualizar a nossa cota. Aqui. Então, ele tem 50. Então, se eu pegar e der um Scale, vamos voltar aqui para a aba Home, der um Scale, seleciono o objeto, dou um Enter e eu digitar aqui 1.1, eu aumentei 10% do meu objeto. Se eu der um Scale aqui de 1, ele não vai alterar o meu objeto. Por quê? Porque a escala dele é 1, certo? Então a gente tem que sempre, para aumentar é 1 ponto alguma coisa, e para diminuir você vai usar ponto 0.9, 0.5. Então, por exemplo, se eu quiser diminuir esse retângulo pela metade, se 1 é a minha unidade atual, a metade vai ser 0.5. Então, se eu quero que ele fique com 25, eu vou ter que dar um scale de 0.5. Entendeu? Deixa eu copiar aqui para a gente exemplificar. Então, 0.5 ele reduziu pela metade. Agora, se eu quiser dobrar o tamanho, né? Se eu quiser aumentar esse quadrado aqui, quero que ele fique com 100. Então, eu vou dar um scale de 2. Certo? Então, ele dobrou o meu tamanho. Então, essa variável aqui, essa constante de escala aqui, você vai ter que considerar sempre a partir do ponto do valor 1, certo? Se quer aumentar 10%, eu vou dar um scale aqui de 1.1, certo? Aumentou 10% do meu objeto. Então, basta vocês tomarem esse cuidado na hora de for dar um scale no objeto, de verificar esse fator de escala que você quer aumentar ou diminuir o seu objeto, tá? E isso é muito importante, pessoal, a escala nos desenhos de vocês, principalmente se você... Eu estou dando aula aqui do AutoCAD indiferente do ramo de vocês, tá? Vocês podem trabalhar com área civil, com área mecânica, mas eu vou dar um exemplo aqui na área civil. Vou fazer aqui um ambiente. Pode ser uma sala aqui de 3,5 por 3,5 com uma parede de 15 centímetros. Tá ok, essa é a minha sala. Eu tenho que tomar muito cuidado com a escala, porque vamos fazer aqui só uma portinha de entrada. Beleza. Se eu for mobiliar ela, essa minha mobília tem que estar na escala. O que acontece? A gente baixa muitos blocos da internet e esses blocos às vezes não estão na escala correta. E se a gente for inserir ele nos desenhos, a gente pode estar dando uma falsa ilusão para o cliente de que aquele espaço é muito grande. Quer ver?
Eu vou, por exemplo, aqui, uma estante, eu vou chutar aqui, aqui eu tenho aqui tem cerca de 2 metros e de largura ela deve ter uns 40 centímetros. Ok, então essa é a minha estante. Vamos colocar ela aqui. Digamos que eu tenha uma janela aqui, ó. Fazer ela com 2 metros aqui. Só para exemplificar aqui para vocês. Não vou nem furar ali, só para simbolizar. Então, digamos que eu tenho essa janela. Aqui eu vou ter uma porta de, sei lá, 80 centímetros aqui. Beleza. O que vai acontecer agora? Então, o espaço que eu tenho para pôr um sofá é esse aqui, ó. Um sofá tem aproximadamente 80 centímetros de largura. E em torno de 2 metros aqui, um sofá de 3 lugares mais ou menos, certo? Mas eu tenho o meu sofá, por exemplo, na minha sala ele tem 3 metros. É um sofá feito sob medida. Então ele tem 3 metros por 80. Então o que vai acontecer? Se eu quiser pôr esse sofá aqui, ele não cabe. Mas o que pode acontecer? Deixa eu só dividir ele aqui no olho mesmo aqui, ó. Vamos fazer 3 divisão aqui, só para entender que é um sofá de 3 lugares. Certo? Então tá, esse é o tamanho de um sofá comum e esse aqui é o tamanho do sofá sob medida. Então digamos que eu pegue esse sofá aqui e dê um scale aqui de 0,5, é exagerado, vamos aumentar ele um pouco aqui, 30%. Eu vou colocar esse meu sofá aqui, deixa eu aumentar ele mais um pouquinho aqui, mais 10%. Ok, eu coloquei o meu sofá aqui, e o que a pessoa vai ter como ideia aqui? Nossa, cabe um sofá de 3 metros aqui, digamos que seja o bloco do fabricante, certo? Então vai dar uma falsa ilusão para a pessoa de que aquele espaço que ela tem é adequado para os móveis dela, né? Então o ideal é que você sempre esteja bem atento quanto às escalas, confira as medidas dos blocos de vocês, tá? Que, ó, tem 57 centímetros no meu sofá e na largura aqui, ó, 2,14. Então digamos que o cliente tivesse me passado, eu tenho um sofá de 3 metros por 80, eu fizesse essa planta aqui, ele ia ficar frustrado, porque ele ia chegar para morar na casa dele e o sofá não ia caber na parede, certo? Eu já vi acontecer isso com vários projetos e vários clientes reclamando disso, de ter no projeto ali uma falsa impressão de que o ambiente era grande, porque no desenho, para quem não tem noção de desenho, às vezes vê ali os objetos mobiliadinho ali, nossa, é incrível, cabe um monte de coisa ali, mas às vezes não é a realidade, né? Quem tem um pouquinho de noção ali, uma proporção no desenho, consegue observar, nossa, aqui a porta tem 80, como é que esse sofá aqui é menorzinho que a porta aqui? Mas às vezes a pessoa não faz nem ideia do tamanho de um sofá, então tome bastante cuidado com essa questão. Esse comando scale nos ajuda muito nisso. Mais para frente eu vou passar um outro comando que de certa forma é mais fácil que usar, de usar do que o scale em alguns casos, né, para ajustar o tamanho do objeto. Mas por hoje seria isso, pessoal. Então o comando stretch aí, scale, ele é bem facinho de utilizar, só tomem cuidado com as escalas, meçam os seus desenhos, seus blocos, para não estar apresentando um projeto que não tem as medidas coerentes, ok? Até a próxima videoaula.